Esses dias eu estava refletindo sobre um assunto, sobre o perigo. A minha esposa sempre falou que eu me arriscava demais, principalmente no começo do nosso namoro. Eu ainda tinha esse problema de acelerar muito, fazer coisas, por exemplo, assim, às vezes quando você recebe uma provocação e você entra na briga, sabe, sem pensar duas vezes. O homem, ele tem esse negócio de não pensar muito no perigo, né? De se arriscar a própria vida. E eu comecei a entender isso depois que eu formei uma família. Todo homem, quando ele chega mais ou menos na fase dos 17, 18, até antes, ele sente essa necessidade de chegar no limite do perigo, de se provar que consegue fazer as coisas. Por exemplo, assim, ele sente que ele pode sentir aquela adrenalina e passar por aquilo. Não sei se você está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Quantas vezes a gente não vê homens acelerando velocidades extremas, dando salto de lugares perigosos, dando um salto mortal, entrando em briga, às vezes sem nem pensar duas vezes, sem nem pensar no perigo de entrar numa briga. Eu acho que a maioria dos homens tem esse instinto. E eu entendi isso depois que eu formei a minha família. É como se a gente estivesse numa preparação. Depois que a gente tem família, a gente fica um pouco mais cuidadoso e tal. Mas o homem que ele não está disposto a arriscar a própria vida, na verdade, esse homem é perigoso para sua família. Porque numa hora que a sua família precisar, numa hora que às vezes sua filha estiver atravessando a rua, ou um carro estiver vindo para cima de vocês, ou sei lá, qualquer coisa de perigosa que possa acontecer, algum homem venha assaltar. Se esse homem ele não está disposto a perder a própria vida pela sua família, não está disposto a se arriscar, esse homem sim é perigoso. Um homem que tem muito medo de se machucar, muito medo de sofrer, medo de brigar, esse homem ele não vai proteger a sua família como ele deveria proteger. Essa loucura do homem de se provar ao máximo, de chegar no limite do perigo, no limite do medo, mostrar que não tem medo. Quantos homens você não vê provando que não tem medo de nada? Isso é como se fosse um instinto masculino, onde você mostra que você tem capacidade de arriscar a sua vida para proteger. Para deixar claro para vocês aqui, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum psicólogo, não tenho nenhuma base científica no que eu tô falando, é só a minha reflexão, o que eu sinto e o que eu acho. Eu quis trazer aqui para vocês um pensamento meu, não sei se vocês concordam ou não com isso, mas é um sentimento que eu tenho, que se um dia minha família precisasse de mim, se um dia minha esposa estivesse em perigo ou minha filha estivesse em perigo e eu precisasse arriscar a minha vida por elas, eu não pensaria duas vezes, eu não sentiria nenhum tipo de hesitação em perder a minha vida no lugar da vida delas, entendeu? Então eu acho que essa fissura do homem em se arriscar, em buscar essa adrenalina, esse limite, eu acho que é uma questão de uma preparação para quando você tem uma família. Não sei se vocês concordam com isso ou não, mas foi um pensamento que eu tive. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso ou se é só uma bobeira. É isso.